Bueno, muy Bom, buenos días a todos. muito bom dia a El todos. Señor les bendiga. O Senhor os El Señor les abençoe. bendiga grandemente. O Senhor os abençoe grandiosamente. Es realmente una bendición grande É realmente uma grande bênção poder estar acá poder en estar aqui Centroamérica, na América aquí Central, en Honduras. aqui em Honduras. Y como E como hablaba con Sarita, que eu falava com Sarita que desde el año pasado tenía el deseo de desde o venir ano acá. passado eu tinha o desejo de vir ou chegar E até aqui. E Hoy se ha cumplido esse deseo hoje se cumpriu esse de estar desejo con ustedes de estar com e vocês e unos compartilhar momentos de compañerismo uns momentos de alrededor de la companheirismo palabra, em torno da que eso es lo palavra, más importante, que é o mais por lo cual estamos importante. aquí. E por causa disso estamos aqui, por isso Nada estamos se aqui. puede hacer. Nada pode se fazer la ou ser palavra. feito sem a palavra. Vean, por la palabra fue que se hicieron los Vejam, cielos y pela la tierra, palavra foi que se fizeram os céus e a y terra. todo lo que nosotros E tudo o que nós necessitamos está na palavra. lo que Dios está llevando a cabo O que Deus este está tempo realizando ou fazendo neste tempo es lo que é o en la que primera porción na primeira porção se llevó a cabo bajo la dispensación de se la fez gracia. sob a dispensação da graça, Era por medio de la palabra, de la era revelación, através da palavra, de quem da era revelação, de el Hijo quem de Deus. era o Filho de Deus. creer en su venida, en su primera Crer venida, na sua vinda, na sua primeira creer vinda, en esa palabra, crer nessa palavra en el lugar santo. no lugar santo, La persona recibía a pessoa recebia un cuerpo teofánico corpo de la sexta teofânico dimensión da sexta y lo dimensão. creó la E o palabra. criou, a palavra o criou. Se llevó 2000 Se años, realizou, alrededor de 2000 años. levou-se 2 essa mil obra. anos, em torno de 2 mil anos em torno dessa obra. Ahora ya tenemos Agora, la primera porción. Já temos a primeira porção. Teve-se 2 mil E nos anos ao falta redor dessa obra. este cascarão. E nos falta essa casca. Señor, ahora, ¿qué vas a hacer E, conmigo? Senhor, agora o que é que Porque tu vais fazer comigo? Porque Ya tengo la primera eu parte. já tenho a primeira parte. Dame de la segunda porción. Me dá da segunda porção. Agora, ¿Cómo íbamos a recibir o vamos a recibir esa como segunda iríamos porción? receber ou vamos receber Pois essa da mesma segunda forma porção? Ora, que se do mesmo recebeu jeito a primeira. que se recebeu a primeira. Entonces, Então, buscamos buscamos la primera porción, a primeira se porção. recibió Se creyendo en el recebeu verbo, crendo no verbo, en la palabra, que na se hizo carne. palavra, que se fez carne. Pues entonces, ¿dónde Pois está el verbo então, hoy? onde está o verbo Pues hay hoje? que buscarlo. Pois tem Hay que que buscá-lo. Tem que buscar El cumplimiento de su venida. o cumprimento da sua vinda. Las 7 edades terminaron. As 7 eras terminaram, Y se acabaram. E ese ángel que le apareció a María esse anjo que apareceu a buenas Maria nuevas. deu as boas novas, E as se boas notícias e se foi. pero dejó, vean ustedes, Mas ele deixou, Su vejam mensagem. vocês, deixou a sua mensagem, en el cual nos na qual mostraba nela nos mostrava cómo sería ese como cumplimiento. seria esse cumprimento. Y miren, E olhem, para la Para dispensación del reino, a dispensação que es do el reino, tiempo del cumplimiento de su que é o venida, tempo do cumprimento da sua vinda, porque en ese entrelace dispensacional, porque nesse entrelaçamento Aún todavía ele dispensacional, ainda em el ele trono ainda de estava intercessão. no trono de intercessão. pero recuerden Porém, que el séptimo sello, Lembrem-se que o sétimo selo comienza começa con un nacimiento. com Como um comenzó el nascimento, séptimo sello, tal como 2000 começou o anos atrás. sétimo selo há 2000 anos y él atrás. dice que E ele diz que la venida del Señor sería a en vinda do simplicidad. Senhor seria em Dice simplicidade. como vino Juan el Diz, Bautista. tal como João como vino el Batista Señor veio allá en un e estábulo. tal como veio o Senhor lá no Ahora, estábulo. para su segunda Agora, venida, había que Para a buscar sua segunda vinda, tinha-se que buscar ou procurar un niño
uma que había criança nacido. que Luego, tinha nascido, um jovem, depois luego um un jovem, adulto. depois um Y vean adulto. ustedes, iba a llegar el momento E en que vejam el pueblo vocês, iria chegar o lo momento em recibiría que o de povo la edad o receberia en com a donde idade comenzaría ese ministerio onde dispensacional. começaria esse ministério Pero que estava dispensacional, já no meio del pueblo. mas que já estava no meio do povo, Como estuvo en medio del pueblo, Jesús tal de como Nazaret. esteve no meio do povo Jesus de Nazaré. Y E en el momento en donde él, no momento, o através del instante, Espírito Santo, onde ele, através, el pelo Espírito Espírito Santo estaria Santo, o operando Espírito Santo esse estaria ministério operando messiânico, esse ministério desde aí, messiânico, desde aí había un avivamiento, había una atracción. havia que el um pueblo avivamento, havia uma que já atração estava que o listo para povo, receber essa doble que já porção, estava pronto para dizia, receber essa dupla como que porção, aqui- dizia, mas é como que Como aqui, que me estoy pareciendo. como que eu estou a isso que ficando está falando. parecido com isso que ele está falando. ¿Por qué se está pareciendo a eso Por que está hablando que usted? você está A parecendo isso com que isso está que falando se essa está pessoa, falando, e por que a usted isso que essa dice pessoa está que se está falando, e por que parecendo a você isso? diz ou fala que está ficando Porque parecido usted com es isso? palabra. Porque você é palavra. Y él E ele dice, pero cuando nuestro Señor diz, aparezca mas sobre quando la nosso tierra, Senhor él aparecer vendrá sobre a un terra, caballo ele blanco virá como la sobre um nieve, cavalo branco y como será a neve. completamente E Emmanuel. será completamente, inteiramente Emmanuel. La O quê? palabra de A Dios palavra encarnada de Deus em um encarnada em Entonces, um homem. Para Então, nosotros tener la primera porción, nós, ao termos a palavra, primeira porção, que é a esa palavra, teofanía, essa teofania, dice, ela puxa, este imán, atrai, mas diz, esse este imã, gran imán me está dando. esse grande imã me Hay está uma atração puxando, que atraindo. tenho. Tem uma atração que eu ¿Qué tenho. será? O que será Pero isso? cuando mira a Mas través quando del velo, você olha dice, através "Pero do eres tu, véu, papá. mas és tu, papai. Padre celestial, eres tú, Pai Padre eterno. celestial, és tu, Pai Mi eterno. Padre glorioso ha venido a buscarme. Meu Pai glorioso veio me Pero vean buscar. ustedes que siempre lo Mas cumple vejam en vocês que simplicidad. sempre ele cumpre isso em simplicidade. O cumpre em simplicidade. Él en el E 2000 ele, em 2000, nos habló en un mensaje ele nos falou em uma mensagem que se estaba entrando en una etapa que estava se Ou seja, entrando na em uma etapa etapa, ou sétima. seja, na sétima etapa, y que e que no sabía hasta dónde iba a ele durar. não sabia até Recuerden que o esse quanto ano ela se iria começaram durar. os Lembre-se que bautismos. nesse ano começaram os batismos, Y si se nesse empezaron ano, los bautismos, e se começaram os batismos, entonces nos muestra então nos que mostra se estaba llegando a la parte que final estava se de chegando la na dispensación de la parte gracia. final da dispensação da donde graça, na última Es parte, en la onde dispensación de la gracia é na que dispensação se llevó da a cabo graça que el se bautismo realizou, en se agua, fez en agua o batismo literal, em água, nas águas sumergiéndose la literais, persona, a pessoa sendo submergida, mostrando allí mostrando aí muerte, sepultura y a resurrección morte, del Señor sepultamento en e su ressurreição primera do venida. Senhor na sua Y vean, primeira se comenzó vinda. allí E vejam, etapa, começou-se aí essa en etapa, donde onde, en ese momento todavía nesse momento, todavia, se pensaba y el pueblo pensaba se pensava que e ya o Dios povo estaba llevando a pensava cabo que todo. Deus já estava fazendo, realizando tudo, até se mesmo pensaba que ya el título se de propiedad pensava estaba en la que tierra. já o título de propriedade já estava na terra. Recuerden que todo lo que habló el hermano Lembre-se que tudo que o irmão Branham y Branham nuestro hermano falou William e o nosso irmão de William, este tiempo, ellos deste estaban tempo, reflejándolo, eles mostrando estavam lo que refletindo sería este isso, tiempo. mostrando o que seria Por quê? esse tempo. Isso estava Porque já refletindo Deus se los como deu. seria neste tempo. Por quê? Porque em Deus nenhum já os deles se levou. cumpriu E em nenhum que foi deles prometido que a igreja se noiva cumpriu aquilo que foi receberia a prometido, fé de que a igreja noiva receberia a Porque fé se de fuera rápido. alguno de ellos, Porque se fosse em um ténganlo por deles, seguro que no estuviéramos aquí. tenha por certo que não Ya el estaríamos aqui. milenio hace rato O tuviera milênio empezado. já faz tempo Vê? que teria começado o Lo sencillo milênio. que é Vê? todo. Vê o simples que é tudo? Ahora miren, en este mensaje, Agora olhem, lo nesta que retiene al mensagem, Señor Jesucristo en el o trono que de retém ou intercesión, detém o é que Senhor foi Jesus predicado Cristo el no 11 de trono de noviembre intercessão, de essa foi 2001. pregada em 11 de novembro de Él nos dice 2001. allí, Ele y nos ahora fala hemos aí, visto e agora que por vimos cuanto el amor de Dios que es tan por grande quanto o para amor con de nosotros, Deus é tão grande com para todos os conosco, hijos, para para com com todos todos os os filhos, filhos, para com todos Cristo os seus dijo que ninguno filhos. se perderá, E Cristo disse que nadie nos nenhum se arrebatará de mi perderá, mano, ninguém ele os não pode arrebatará sair de do trono do minha Padre. mão. Ele Ele não pode sair do trono do Pai, ele não pode sair do trono de intercessão até que tenha entrado ao corpo místico de Cristo, até o último escolhido de Deus. E assim ele fica dentro do novo pacto, coberto com o sangue do novo pacto e selado com o Espírito e selado com o selo do Espírito Santo, que é a vida do sangue de Cristo. Todo esto, dice el reverendo E agora William Branham, tudo que isso
isso diz o reverendo William Branham que isso que fica para Cristo, onde para o futuro ainda ele está no trono do Pai. Isso fica para o futuro, para Cristo. Ou seja, para essa data, vejam que ainda, para essa data, e depois, mais adiante, e nós vamos na extremidade, ainda em 2018, vamos para o extremo. Vejam vocês que se faziam batismos, mas lembrem-se que nós estamos em um entrelaçamento. Nesse tempo, estava se fazendo um entrelaçamento nesse tempo, e esse entrelaçamento começa uns anos antes desse entrelaçamento, e se estende ou vai até, agora, olha, diz, ainda ou todavia, diz, no futuro, ainda ele está no trono do Pai, no trono de intercessão, fazendo intercessão até que se complete o corpo místico de Cristo, até que tenha entrado o novo pacto, até o último escolhido de Deus, escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro. E depois Cristo tomará o título de propriedade, o abrirá no céu, e o trará e o entregará para um homem, para que o coma, e se faça carne nele. Agora veja o porquê. Quando você viu esse título de propriedade encarnado em um homem, você o identificou. No princípio, talvez, no início, estava havendo um pouco assim nublado, opacado. Lembre-se que pela manhã, por causa do sereno, aqueles que se levantam, que dormiram em alguma maca, esse frio da manhã é tão bom. Nós em Carré Muerto, que é uma ilha que está em Porto Rico, na parte sul, às vezes a gente ia um dia para lá, julho, para pescar. Eu era pequeno e a gente nos levava para lá uma sexta-feira, uma quinta-feira para sexta-feira, nos levava. Quase sempre era na quarta-feira para quinta para sexta. Estamos nós falando do tempo no ano de 80, 86, 87, mais ou menos por aí. 88, 1988 por aí. E a gente ficava numas macas de um dia para outro pela manhã. E é tão bom isso, se levantar e a pessoa... Pois quando a pessoa está na cama, a pessoa acende a luz. Logo em seguida fica de dia, mas durante a manhã, como o sol começa a clarear e a pessoa não vê tão claro, e se levanta e começa a olhar para tudo. Eu coloquei esse exemplo por causa das crianças, mas vejam, é assim. Assim é quando começa uma dispensação. Se começa olhando, mas vejam vocês, se vê assim, vê um irmão e diz, mas esse como que eu conheço a ele. Mas vai um pouquinho assim, se achegando, mas olha, esse que está falando, isto como que é familiar para mim, vai se aprofundando no que se está falando, e começa a identificar-se essa palavra com a palavra, e palavra com palavra se identificando, e mais se vai fazendo, essa sombra vai se aproximando. E se suelda, e se sella. E solda-se, sela, se junta. E quando faz isto, esse era o que... Isso faz parte de mim. Isto era o que tu prometeste pelo precursor. Isto era as boas novas que nos trouxe esse poderoso arcanjo. Porque... isso bate bem comigo, encaixa e faz a engrenagem muito bem comigo. Ele veio me buscar, ele veio buscar os seus filhos, ele veio buscar crentes, ele não veio buscar incrédulos, ele veio buscar aqueles que serão transformados. É por isso que você e eu estamos aqui hoje, nesta manhã, porque ele veio... Vimos buscar o quê? Mais palavras. Essa palavra que se encarna em nossas vidas e vá produzindo em nossas vidas aquilo que produziu em quem? Em Abraão e Sara.
Porque diz que ao redor dessa palavra, olha, a conversa que Abraão e Sara tinham ou tiveram durante esse tempo. Vocês se lembram quando o irmão Branham, ele conta isso e narra isso, ela se colocando diante dele? Não cresceu algo por aí? Tu estás igualzinha. Espera um pouquinho. Aqui. Ou seja, vem. Desculpa. E vejam vocês que eles, depois que Elohim falou essa palavra, eles não duvidaram. Eles seguiram esperança contra esperança, esperança contra esperança. Continuaram. Vejam, não importa que eles eram anciões, velhinhos, eles se encontraram com Elohim. E o que mais lá em cima tem, além disso, mais acima tem? Poderiam haver muitos. Não, mas se Sara é velha e tu és velho, como é que vão ter filho? Ou seja, podem haver muitas murmurações, muitas interpretações neste tempo da palavra sobre a palavra. Mas não há quem despinte você, quem tire você que ao redor dessa palavra que está sendo falada, você está sendo transformado e eu também. Não importam os personificadores, as imitações, os murmuradores, os zombadores, não importa, nada disso importa. Você continue perseverando palavra contra palavra. Lembre-se que tem que haver, tem que existir esses grupos, porque senão, então, tem que ficar preocupado. Preocupa-te quando não falem mal. Ele falava assim, mas é que ninguém quer que a pessoa fale mal da gente. Mas vejam que em todos os tempos tem que estar, todos os grupos têm que estar em todos os tempos. E neste tempo, como estão os ministérios de Moisés e Elias, esses ceifadores ou cegadores, está se fazendo essa segregação, separação, é onde muito mais marcado, cada vez vai se ver esses grupos de uma forma muito mais marcante. É tanto assim que eles mesmos vão se identificar e estão se identificando cada vez mais e mais. E como? Com suas ações. Mas os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus, sim, estão fazendo as suas ações. Como? Obedecendo, escutando, recebendo o que Deus prometeu, que se estaria fazendo no cumprimento da visão da carpa. Agora, olhem, continuando aqui, nós nos desviamos um pouquinho por causa da maca, mas já nos levantamos. Agora, muito mais de dia. Já está aqui, que horas são aqui? 5h40, já está amanhecendo, ou seja, está raiando a alva o dia. Onde aí vimos nesse momento o anjo com Jacó, era assim de um tempo como esse, raiando a alva, nascendo o dia e nascendo a alva de um novo dia dispensacional. Filhos e filhas de Deus continuarão agarrados desse anjo e não vão deixar ele ir embora até que recebam a promessa de sua transformação. Nada nem ninguém pode arrebatar essa bênção de você, de ti. Podem estar puxando as calças compridas, as saias, mas solte, não, que não vá com eles, não, que... Você diz, solta-me. Então você é quem fala, solta-me. O anjo lhe disse, solta-me, porque raia a alva, tenho que ir embora. E você, em algum momento, você terá que dizer para esses que depois eles vão ver, solta-me, vai dizer para eles, solta-me, porque eu tenho que ir embora. Será uma triste despedida, mas se lhes avisou, se lhes disse o que eles têm que fazer para não passar pela grande tribulação. Esse é o momento que eu tenho dito ou falado, que se cumpre mais plenamente essa tristeza, essa dor, porque podendo receber, lembre-se que é por predestinação também, mas que no final, o vão reconhecer. E diz que a terceira etapa terão que reconhecê-lo na terceira etapa, diz. E
Se lhes vai vir ou chegar na sua mente, vai vir tudo o que eles fizeram mal contra a obra de Deus e o que eles puderam fazer para o bem e não fizeram. Diz que o choro e o ranger de dentes, mas isso vai ser ou será e se cumprirá plenamente naqueles que tinham recebido a mensagem do precursor, tinham recebido a mensagem do arcanjo Gabriel, mas não receberam o precursado. Agora, olhem, continua dizendo aqui o nosso irmão William, e depois Cristo entregará, tomará o título de propriedade, o abrirá no céu e o trará e o entregará ao homem, para que o coma e se faça carne nele. Esse é um mistério muito grande, mas nós vamos deixar ele quietinho, porque vejam, esse título de propriedade que é tão importante no céu e que ninguém podia abri-lo a não ser Cristo, agora Cristo toma, o pega, o abre e depois o traz à terra e o entrega para um homem. É que para a adoção Cristo tem que vir com o título de propriedade, com esse título de propriedade e entregá-lo para um homem do corpo místico de Cristo, e tem que ser um mensageiro. Ou seja, que para a adoção, para a transformação, tem que estar o título de propriedade, tem que estar na terra e tem que estar encarnado. E já os mensageiros já se foram, nosso irmão William já se foi, pois então, onde está esse título? Porque tem que estar encarnado para que chegue a minha transformação, chegue ou aconteça. Tem que ser um mensageiro. O mensageiro que esteja nesse tempo. Mas que claro, o mensageiro que esteja nesse tempo. Aquele que caiba ministrar nesse tempo no corpo místico de Cristo. Olha, mais claro, não canta um galo. Não canta um galo. Se tem que ministrar, o Espírito Santo tem que ministrar através de um instrumento, através de um véu de carne, ora, tem que ter um mensageiro, um homem, no meio do povo. E já os mensageiros já se foram, e já o último também Deus o levou. E isso, neste tempo final, vão voltar na ressurreição eles e já uns 30, 40 dias vamos embora. Agora tem um mistério aí grande com esse ministério de Moisés e Elias, porque para esse ministério, que é o ministério desses 3 anos e meio, Deus estará realizando uma obra e dela, pois isso já corresponde ou cabe aos que vão ficar. E para esse tempo, durante esse tempo, a noiva estará na ceia das bodas do Cordeiro. Agora, isso, depois nós estaremos falando muito mais disso, sobre tudo isso, mas nós estamos nos preparando para a transformação e esse rapto para a ceia das bodas do Cordeiro. Agora diz, desculpem, diz, é que para a adoção Cristo tem que vir com esse título de propriedade e entregá-lo para um homem do corpo místico de Cristo, e tem que ser o mensageiro que esteja nesse tempo, aquele que caiba ministrar nesse tempo no corpo místico de Cristo. Já os 7 anjos dos mensageiros já terminaram, portanto o único que estará na terra será o servo fiel e prudente, chamado de o anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse será quem receberá esse título de propriedade. Porque o anjo é quem esteve em cada era, operando em cada véu de carne, dando-lhe a porção que correspondia, que lhe cabia. Sempre é esse anjo, o anjo do Senhor. Mas esse anjo se faria carne no fim do tempo. E vocês sabem de uma coisa? Está a carpa,
está sendo realizado ou feita a pregação, o ensinamento, um povo está recebendo todo esse ensinamento, toda essa revelação, está se realizando nos países, todo esse programa que ele disse que se cumpriria em vários países. Essa terceira etapa, fazendo nessa primeira fase, que é a palavra sendo dada, sendo revelada. Pois então, no final você diz, bom, 2 mais 2 são 4. Se nós temos tudo isso, o que é que nós podemos dizer ou falar? Ora, aqui temos a esse anjo encarnado. Temos o anjo que era diferente dos outros encarnado, cumprindo, realizando o que ele prometeu. Jesus disse uma vez, se não creem em mim, ora, creiam nas obras, elas são as que dão testemunho de mim. Portanto, o que nós estamos vendo são as obras do Espírito Santo, as obras da coluna de fogo, cumprindo o que ele prometeu. Agora diz, quando o receba, ora, já nele e no seu grupo se terá cumprido o que corresponde ao título de propriedade sob o sétimo selo, ou seja, que se está cumprindo o sétimo selo, se está se manifestando o conteúdo do sétimo selo, os escolhidos que estão sob o sétimo selo. Ou seja, tem que estar debaixo de um selo, ou sob um selo. Vocês estão sob o sétimo selo. Vocês estão debaixo desse anjo que era diferente ao dos outros, sob ele. Sob esse anjo que era diferente dos outros. Mas diz, todavia, a segunda vinda de Cristo não se cumpriu ainda. Diz o nosso irmão William aí. Para se cumprir a segunda vinda, é necessário, se precisa, o verbo encarnado. E ele diz aí, mas todavia a segunda vinda de Cristo não se cumpriu, porque ele vem com o livro da vida do Cordeiro, que é o título de propriedade, o livro dos 7 selos. Agora, tudo isto, vejam vocês, nos foi falado, e muitas vezes, em muitas ocasiões, ele nos falava e tudo ficou velado, não estava aberto, todavia isso porque estávamos no lugar santo. Mas, uma vez que esse véu se abriu e escutamos essa voz, sobe aqui, tu és uma águia, vem para as alturas. E já então, aí a gente pode ver, ou podemos ver o que se viu no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, no seu tempo, que eles viram no seu tempo a coluna de fogo repousar, ou repousando, entrando no lugar santíssimo, não no lugar santo. Agora nós damos graças a Deus que estamos vendo o que o nosso irmão Branham viu. Ele viu essa coluna de fogo falando com mais alguém. E assim é como Deus está falando com seu povo através desse instrumento, desse alguém, desse outro que ele viu. Hoje você o está vendo ele hoje. Hoje você o está recebendo. Você não está recebendo esse corpo de carne, você está recebendo o que está por dentro do véu do corpo de carne. Mas Deus sempre opera a obra através de um instrumento. É a sua forma, é o seu jeito, não pode operar de outro jeito. Agora são bem-aventurados vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, e vossa boca que testifica, dá testemunho da glória a Deus, de que lhe pôde abrir o entendimento das Escrituras para poder identificar aquele que veio te buscar. Neste tempo, na etapa do amor divino, é a obra que ele está realizando com cada um de vocês, pessoalmente, individualmente, na alma, no coração. E essa obra, a palavra está fazendo. Essa obra continuem recebendo todo esse ensinamento, toda essa revelação, porque ao redor dessa palavra, você e eu seremos transformados. Povo hondurenho, o povo que Deus escolheu
para habitar neste lugar. Continuem se preparando para obterem todas essas promessas. E Honduras estará no glorioso reino milenial. Assim que não nos estaremos vendo só aqui nestes corpos, ou apenas nestes corpos, nem na ceia das bodas do Cordeiro, senão que no milênio e na eternidade. Deus abençoe a Honduras. Deus abençoe os escolhidos de Honduras e lhes derrame de suas grandes bênçãos sejam derramadas sobre este país. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E vimos o Verbo, a palavra encarnada. Na sua última manifestação, o Verbo, a palavra encarnada. Na sua última manifestação, que Deus os abençoe, Deus os guarde. Hoje, sexta-feira, 14 de março, e nesta madrugada, nesse dia, o eclipse vai acontecer, não é verdade? A lua de sangue, e todos esses sinais nos mostram muitas coisas no programa divino, no qual nós devemos estar apercebidos nele. Hoje é uma das festas. Eu estava vendo aí, eu creio que é o Purim, purificação, mas disso depois a gente pode falar disso. E aí eu creio que o salmo que eles leem é o Salmo 22. Agora muitas coisas estão acontecendo durante estes dias. Lembre-se que por este tempo foi o aparecimento dos anjos para o irmão Branham, que ele depois começou a pregar os selos com a mensagem Deus em Simplicidade no dia 17 de março. Ou seja, que nós estamos em uns dias muito importantes no programa divino. Que Deus nos ajude a captar tudo e ver tudo o que Deus está realizando e que não caia nenhum alimento, nenhuma revelação caia no chão ou por terra, senão que caia nesta terra e que a recebamos para que essa palavra, qualquer que seja, ainda até mais simples, um Deus te abençoe, seja um Deus te abençoe, caia aí e produza isso para o qual essa palavra é falada. Mesmo que não entenda algumas coisas, você creia nelas, creia de todo o coração e não preste atenção, não dê atenção a interpretações, nem a acréscimos à palavra, senão que fique com a palavra, fique com a revelação que Deus está realizando e trazendo neste tempo. Bom, esperamos que Deus nos fale hoje tudo o que Ele tem aqui nos falar nesta atividade ou reunião e que Ele receba essa atividade com agrado e Ele se agrade do povo hondurenho, de tudo que faça para a sua glória, para Ele e para a sua honra. Que Ele receba neste dia toda a glória e toda a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Que o povo hondurenho faça. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos. Amém. Deus te abençoe. Tem sido realmente uma bênção e um privilégio estar aqui com a minha esposa, com Miguel, com Ruth e com todos aqueles que estão nos acompanhando e estar com vocês neste dia onde Deus nos tem dado grandes bênçãos através da sua palavra. Porque aí nessa palavra está tudo o que cada um de nós necessitamos, precisamos, e ver como na tipologia e como essa vara de almendro ou amendoeira, a qual ela foi colocada aí, no lugar santíssimo, na presença de Deus, como essa vara reverdeceu na presença de Deus. E Ele nos diz que você, como vara,
Você já sabe o que vai acontecer. E o que está acontecendo na presença de Deus. No lugar santo, não poderia acontecer isso no lugar santo, mas agora no lugar santíssimo, podemos dizer: eu sou essa vara que foi representada aí na de Arão, que neste tempo final, diante da presença de Deus, está reverdecendo, realizando, dando os frutos que pertencem a você, como um crente, como um escolhido. E vai reverdecer a tal grau que será transformado. Porque estamos na presença de Deus. Ele viu a coluna de fogo falando com mais alguém, e isso nos mostra que essa manifestação da coluna de fogo estaria no meio da sua igreja de uma forma simples, em algo comum, normal entre o povo, e poderia rir, que podia chorar, que podia compartilhar e ter companheirismo junto com o povo, porque é a única maneira ou forma que o Logos, a coluna de fogo, a Shekinah, pode fazer contato com o ser humano, com seus filhos, e ter companheirismo tal como tinha com Adão. Aí, ele não esperou a que se fizesse carne, mas hoje, ao estar feito carne, podemos ter esse companheirismo cara a cara, face a face. Podemos comer dessa árvore, e à medida que vamos comendo, ele vai rejuvenescendo-nos, renovando-nos, até que cheguemos a essa estatura do varão perfeito e ser a imagem e semelhança de seu Filho. Ele nos quer ver tal como ele, igual a ele. Portanto, na presença de Deus, no lugar santíssimo, isso se fará uma realidade. Será uma realidade. Não pode acontecer outra coisa a qual não está mostrada no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. Tem que acontecer o que aconteceu lá. A Shekinah entrou no lugar santíssimo do seu templo. E hoje, neste tempo final, no último dia, a coluna de fogo entrou no lugar santíssimo, tanto do templo espiritual de Cristo como igreja, como também no templo espiritual do lugar santíssimo de cada escolhido, a alma de cada filho e filha de Deus. Aí está ele, entronizado no teu coração e no meu. Você, como uma vara, continue se renovando, reverdecendo e dando frutos a 100 por 1. Deus os abençoe e guarde, e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. E nos vemos na próxima ocasião, em que estaremos compartilhando também estes momentos assim, iguais a hoje, ou como hoje. A vara, que é você como homem, é você como vara, ora, reverdecendo. O escolhido, que é a vara, reverdecendo. Podemos colocar esse tema. Ou seja, que você, como uma vara, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a vara lá de Arão. Reverdeceu. E eu estou vendo filhos e filhas de Deus reverdecendo neste tempo final ou do fim. Que Deus continue reverdecendo através de nós e dando fruto a 100 por 1. Bom, graças, Miguel, também por estar aqui. E que Deus te continue ajudando e rejuvenescendo, tal como fez com Abraão e
Sara. Momento, as rugas de Abraão foram desaparecendo e de Sara também. Eu fico imaginando que Sara olhava para ele. Eu te amo, Abraão, mas agora tu te vês bem melhor, parecendo melhor. E ele fala para ela, tu não ficas atrás. Tu estás te colocando, estás ficando, olha, mas o que foi que aconteceu aqui? Como que tudo está ficando no seu lugar de novo. Eles foram transformados. Vem? Mas algo aconteceu aí. O que foi? Foi a palavra de promessa, da promessa que Deus lhe deu. Iriam ter um filho. Como? Deus já tinha falado a palavra. O que Abraão e Sara tinham que fazer era crer. Esperança contra esperança, bom? E Deus os abençoe e guarde a todos.